Gente, vamos lá. Sobre o debate entre o Álvaro Borba e o Arthur Duval, mamãe falei. Ai, ai, tantas coisas para comentar. Olha só, eu acho que primeiro tenho que partir de algumas premissas aqui para depois ninguém ficar me julgando ou ficar atribuindo coisa que eu não falei, ou que eu não fiz, ou que eu não quero. Primeira coisa, tá? Que eu já falei, mas como eu falei em outro momento, aí depois vai gerar corte, então vou repetir, tá? Eu sempre vou defender o seguinte: questões de ordem privada são resolvidas no espaço privado e questões de ordem pública são resolvidas no espaço público. Eu sempre entendo, como o maldito esquerdista que eu sou, que o povo faz parte da decisão, certo? Então, questões públicas são resolvidas no espaço público. Larguem fora dessa lógica de melindre. Assim como também não repliquem posturas desrespeitosas, porque, sei lá, porque rola muita desumanização de quem tá na internet se expondo. Aí todo mundo avacalhando o Álvaro, ou depois foi gente pra cima do Luigi, tá? Dá pra criticar, e muito, eu vou fazer isso aqui, eu vou tentar fazer isso aqui, e muito a postura de alguns dessas figuras aí, mas isso não é um linchamento, isso não é difamação, tá? É uma imensa tentativa de fazer crítica. Segundo alerta aqui, segundo o disclaimer. Sim, eu não me dou bem com o Álvaro Borba desde aquela vez que, do nada, ele falou um monte de merda sobre mim, falou tanto no programa do Vilela, olha só, né? É o famoso aqui se faz, aqui se paga. Falou merda de mim lá no Vilela e depois falou no canal dele. Só que, de verdade, tá? De verdade, o que eu vou falar aqui não é movido por não gosto do cara. Até porque quem acompanha lá no Twitter viu que esses dias, um pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, eu marquei ele no Twitter e falei para as pessoas, façam ele ver que da minha parte passou. Passou, cara, passou, tá? Eu sou muito pouco ressentido, só tem um episódio que até hoje eu falo, que aconteceu com uma galerinha da Gibisfera, num FIC de 2 anos atrás ali, que tal. Aquele eu não perdoo, porque aquilo ali passou do limite, mas eu não vou voltar nisso. Tem um episódio pontual que esse eu não perdoo. Agora, de resto, foi, sabe? De resto foi. Porque assim, a gente briga, mas tu realmente quer que eu morra engasgado em sangue? Não, então não tem por que a gente continuar com essa briga. Já cada um mandou outro tomar no cu, enfim. Tá? Então assim, ó, sim, não tenho simpatia pelo Álvaro, não é meu amigo, mas não é por aí. Tá? Não é por aí. Dito isso, vamos ao debate em questão, tá? Eu vou começar falando da recepção em torno desse debate. Porque eu já comecei errando. Foi, acho que na live passada alguém me perguntou se eu achava legal esse tipo de debate. E eu falei assim: olha, sendo pessoas se enfrentando, eu acho que não tem problema. Só que eu fui ingênuo, né? Não virou pessoa se enfrentando, virou um avatar da esquerda e um avatar da direita. Algo que é muito interessante, principalmente pro. Já começa aí o problema. Essa ideia de cada um virar, ser avatarizado, é mais interessante pro Arthur do que para o Álvaro. Porque o Arthur, ele tá naquele momento, o MBL tá naquele momento, onde tá todo mundo tentando ver quem vai liderar a partir das ruínas do bolsonarismo. Vamos sempre lembrar disso. O bolsonarismo, por mais que esteja em ruínas podem ser muito resistentes e muito fortes. Isso não quer dizer que o bolsonarismo acabou. Mas ele está em ruínas. Isso é bastante evidente. Assim, tem vários grupos e subgrupos tentando herdar isso. O MBL é mais um. E é interessante para o MBL posar, aparecer no espaço público como um avatar, o grande avatar da direita agora para liderar a frente da direitista, certo? Então já começa por aí, né? E o Álvaro foi lá e, muito até pelo próprio Arthur, foi colocado numa posição de avatar da esquerda. Até quando o Arthur lá joga pro Álvaro Borba assim, o que é direita e esquerda? Inclusive o Álvaro dá uma travada, não responde, aí o Arthur vai lá, porque tem a ver com a Revolução Francesa, os jacobinos, os gerondinos, sentava à direita, sentava à esquerda. Tá, então dá pra ver que era de interesse já meio que, assim, explicitar uma geografia e respectivas representações, né? Você é a esquerda, eu sou a direita, e assim vamos. Como eu disse pra vocês, esse debate rolou, eu não assisti na hora, e eu até falei não vou assistir, cara, tô com preguiça. Eu assisti os primeiros minutos, eu já fiquei muito desconfortável, eu não vou ver essa porra. Mas aí veio a repercussão disso, e foi crescendo e crescendo, e aí eu comecei a ver muita mensagem atravessada, e eu falo, tá, o que a galera tá falando? E daí eu assisti, uns 70%, eu acho. Porque tinha partes que eu ia pulando, assim, umas partes que eu disse, ai, cara, não, isso aqui não tá saindo, isso aqui, tá uma punheta, saca? Mas assim, uns 70% de início a fim eu vi. Ok? Não, preciso ser justo para dizer para vocês que 100% absolutamente eu não vi tudo. Então, assim, o que eu vou falar aqui com vocês é muito em função das impressões que eu tive, primeiramente em função da própria reação do resto do público, né, das pessoas, assim, e depois a minha venda. E o que eu quero dizer é que, assim, ó, de pronto, foi um debate ruim pro Álvaro, cara. Acho que não dá para tentar tapar o sol com a peneira, certo? O Álvaro levou uma paulada, cara. Levou. E eu quero já começar com isso, dizendo o seguinte: não tinha como ele vencer. Não tinha, inclusive, eu acho que não tinha nem condições dele ir bem nesse debate. Porque olha só, eu vou começar com uma provocação aqui que a galera de esquerda vai subir pelas paredes. Gostam muito de dizer que o Bolsonaro é burro. Bom, se o Bolsonaro é burro e chegou a ser presidente do Brasil, o que você é? Sério, o que você é, sendo mais inteligente que o Bolsonaro, não consegue ser presidente do país? Mas é que o povo só vota em idiota, né? Às vezes tem essas respostas aristocráticas, que vem muitas vezes da galera da esquerda. O povo só vota em idiota. Pois então, repito,
olha só, se o povo só vota idiota, o Bolsonaro é tão habilidoso, mais do que você, de idiotizar os outros. O que eu quero dizer com isso, com essa provocação, é que a direita, a extrema-direita, ela é chucra, mas ela não é burra. E essa subestimação, sabe, de ficar partindo do princípio, não, os caras são os idiotas, é só chegar lá e eles vão se fuder na minha mão, é a receita para você levar uma paulada. E isso não é um problema do Álvaro, isso é um problema de consideráveis setores da esquerda brasileira. Sobretudo essa esquerda universitária, essa esquerda chão de taco, que está no século XVIII ainda. E isso eu digo, por exemplo, até por um comentário pegando o próprio Álvaro, que vocês viram o tweet que ele fez logo depois do debate? Deixa eu pegar para ler aqui, para não desvirtuar as palavras dele, e o pessoal não ficar chateado comigo. Ó, ele fez um tweet, ó, que foi esse aqui, ó. Isso aqui é um pedido dele próprio, então eu vou atender o pedido dele. Quando avaliar a repercussão, lembrem que o MBL tem um exército para editar cortes maliciosos. Nós não temos, até porque não precisamos. E aí o Arthur aqui, né, nem tinha visto que ele tinha feito um comentário. Por favor, assista o debate inteiro. Abraço, obrigado pelo debate. E é, que é uma provocação evidente aqui, né? Ainda que muito, muito, muito assim, luva de pelica. Vamos lá. Já que ele está pedindo para a gente começar por aqui, eu vou por aqui. Sim, o MBL tem um exército para editar cortes maliciosos. É óbvio que tem. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. E é por isso que quando começou essa repercussão do debate, aliás, a minha recepção foi essa, né? O debate estava rolando, eu passei os olhos ali pelo Twitter e eu estava vendo aquela coisa bem típica de torcida Fla-Flu mesmo, né? A galera de esquerda dizendo que o Álvaro estava macetando, a galera de direita falando que o Arthur estava mandando ver, babá. Mas, cara, foi entrando madrugada e essa opinião virou rápido, assim. Rápido, assim, tipo, a galera entendeu que não, o Álvaro não foi bem. E aí a culpa é só dos cortes maliciosos do MBL? Não, eu não acho que não. Aí vamos lá. Aí ele vem com isso aqui que eu acho que, a partir disso a gente pode discutir, né? Eles têm um exército para editar cortes maliciosos, nós não temos até porque não precisamos, tá? Atenção para essa frase. Porque não precisamos. Cara, eu acho que é aí que começa o problema. É um pedestal moral o tempo inteiro. E esse senso de superioridade só fode com a própria esquerda. Isso não é nem novidade, tá? Eu não tô falando disso agora, porque agora, não sei o que, de novo, quem acompanha aqui as lives, cara, eu falo isso há anos, irmão. Acho que desde que eu comecei a pôr desse canal eu falo isso. Esse pedestal moral é uma merda. Nós não precisamos de malícia. É claro que a gente precisa de malícia, cara. É claro, esse é a porra do país do carnaval, é o país que as pessoas sambam diante do abismo. Esse é o país da crente da panturrilha gostosa e do maconheiro de DCE que no fundo só põe Belchior para poder comer a mina. Esse país é forjado na malícia. E da onde se viu fazer política e não fazer malícia? Como se isso não fizesse parte da política, sabe? É sempre esse senso de superioridade, esse senso é um moralismo de padre isso. Que a gente é puro, que a gente é limpo, que a gente é imaculado, porque a direita que é suja, porque a direita que é burra, porque a direita... E aí, lógico, chega tão a se achando o máximo que quando se dá de cara com a realidade, leva uma rasteira. Agora, assim, ó, não é o Álvaro, tá? Eu quero o máximo possível demarcar que isso não é o Álvaro, é uma galera. O Álvaro é mais um nessa galera, que é o que eu chamo de esquerda do século XVIII. A esquerda brasileira, essa esquerda das redes sociais, ela é do século XVIII. Esta porra só tá uns 250 anos atrasada. Ela ainda acredita que dá para vencer no argumento, que o outro é um ignorante, que o outro é um imbecil, que o outro é burro e, portanto, você tem que esclarecer o outro. A galera se comporta como um missionário na caverna de Platão para salvar os escravos da ignorância. E é isso que me incomoda, porque é uma esquerda universitária, mas é uma esquerda universitária, inclusive, sem erudição, caralho. Porque desde o século XIX, olha que eu não sou nem cientista político, mas me corrija, alguns cientistas políticos dizem que eu tô falando merda. Já desde o século XIX, aliás, no XVIII já tinha isso, mas no XIX que esse negócio é majoritário. Que se começa a falar, cara, política não é a área dos argumentos. Política é o império dos afetos. Política se faz com afeto. Quais afetos? Dos mais variados. Afeto do medo. Pô, se você não votar em mim, você vai comer cachorro. Vai virar uma Venezuela. Afeto do ódio. Se você não votar em mim, os imigrantes vão chegar. Aí você vai dizer, mas só a extrema-direita usa isso. Não, cara. O que foi a campanha do Lula? Afeto da esperança. Se você votar aqui, vocês vão poder voltar a comer picanha e cervejinha. O pessoal tirava sarro da picanha e cervejinha do Lula. Por que a direita ficava puta quando o Lula falava em picanha e cerveja? Porque isso pegava. Eu vou comer picanha e vou tomar uma cerveja. Porque isso afeta. Até o vegano quer ter o direito de poder comprar uma picanha para dizer que não vai comprar porque acha que é errado. Mas ter a escolha, afeto do amor, vou votar, aquela coisa bem riponga, vou votar porque eu quero fazer ciranda com todo mundo.
quero todo mundo trepando junto no Parque Ibirapuera. Afetos mobilizam. A política é o império dos afetos, e qualquer político sabe disso. Por que esses políticos do MBL, quando estão lidando com políticos mais experientes, levam rasteira rapidinho? Essa semana mesmo, foi essa semana agora, o Kim Kataguiri levou uma comida de rabo do Haddad. O Haddad comeu o rabo do Kim Kataguiri fácil, fácil. Assim como o Arthur agora comeu o rabo do Álvaro. Por que isso acontece? Porque a política ensina isso. A política ensina muito retórica. E por mais que você diga, mas o Arthur Duval teve uma passagem como deputado que foi extremamente rápida, medíocre, acabou sendo cassado. Ainda assim, ele teve uma escola ali. Uma escola que o Álvaro nunca teve. Não teria como o Álvaro ir bem nesse debate, cara. Entendeu? É eu que tô fazendo boxe há 2 meses querer lutar com o Popó, que é um cara já profissional nisso. E não dá pra continuar com essa cabeça que, não, a gente vai vencer nos argumentos, eu vou trazer luz. Bicho, não é assim, cara. Eu sei. É muito fácil agora eu me comportar como técnico do debate perdido. Todo mundo agora tá querendo fazer isso e é uma posição ridícula. Fala agora mal de mim. Posição ridícula da porra. Agora, uma coisa que eu já falo há bastante tempo aqui, pra mim esse debate exemplifica, é por isso que eu tô batendo nessa tecla, é que essa lógica iluminista não faz a porra do menor sentido quando se fala de política. E Haddad sabe isso, por mais que porque o Haddad é o tucano do PT, mas o Haddad sabe fazer isso, a Tabata sabe fazer isso. Veja, não tô pegando nem a galera da esquerda mais porrada. Flávio Dino faz isso, o Lula faz isso. Os caras sabem, bicho. Assim como um monte de político. Por que político do Centrão também consegue, às vezes, derrubar a galera? Porque a galera, os políticos do Centrão são todos ignorantes. São tão ignorantes que tu não ganha um debate dos caras em 5 minutos. É a mesma coisa, às vezes, eu vejo com um jornalista, sei lá, jornalista aí, Natuzaneri. Natuzaneri é uma idiota, não sei o quê. Quero ver tu aguentar 10 minutos de conversa com essa mulher. Sabe? É preciso reconhecer a inteligência dos outros, cara. Vamos parar com isso, essa esquerda pedestal, essa esquerda que se é superior. Vamos reconhecer a inteligência dos outros, mesmo quando o outro é uma pessoa que tem ideias que eu discordo horrores, que eu acho que a visão de mundo do cara é uma visão violenta, preconceituosa, mesquinha, uma merda. Não importa. Inteligente ela deve ser, ou pode ser. E eu tenho que estar preparado para isso. A Natuzaneri ia acabar comigo. O pessoal já começou a fantasiar. Ah, meu Deus. E, cara, aí já começa, tá? Não são condições iguais de disputa. Porque olha só, o que o Álvaro tá fazendo ali no Meteoro? Vamos ser francos. Qual é a experiência que ele tem? É fazendo clipping de notícias, certo? Clipe de notícias para um público de esquerda. E ok, serviço honesto, serviço, me parece que ele faz bem isso. Ok. Aí ele foi no debate, o que ele foi fazer no debate? O que ele sabe. Ele foi fazer clipe de notícia. Ele se preparou com clipes de notícia. E em alguns momentos ele apelou pro vai ler a matéria, vai ler o estudo, vai... É muito pouco para um debate. Debate não é isso, cara. E outra, pelo que eu entendi, me corrijam se eu estiver errado, o Arthur Duval deixou que o Álvaro escolhesse o tema do debate. E aí o Álvaro escolheu como tema do debate o próprio Arthur. O objeto do debate é o Arthur. Olha, se já não tinha com esse negócio como dar certo, em virtude do background que esses caras têm, pô, o Arthur Duval tá lá desde o começo lá do MBL, fizeram parte desses negócios do impeachment da Dilma. De novo, tem uma atuação política, tem uma experiência política. Como é que você acha que... Sério, não tem condições esse debate dar. Aí, para piorar, se esse debate já tinha todo um problema para funcionar, escolhe como objeto do debate o próprio Arthur. E aí é o básico do básico que eu já falei aqui para vocês de teoria narrativa. Por que a gente gosta do Coringa? Por que a gente gosta do Venom? Por que a gente gosta do Thanos? Porque a gente ama vilões. Porque mesmo um vilão, mesmo quando você escolhe um determinado personagem para ser repugnante, você tá dando atenção para ele, você tá dando contrastes para ele, você tá tornando ele alguém que no mínimo a gente desperta fascínio. Se eu não me engano, foi em 89 que veio umas denúncias de que o Lula... Tô pegando um exemplo de esquerda para vocês verem como isso funciona. Eu acho que foi nas eleições de 89. Que saiu uma denúncia de... Agora me ajuda os mais velhos aí, que o Lula batia na mulher, ou que ele não assumiu um filho, eu não lembro. Agora é uma espécie de escândalo familiar do Lula. Sabe o que aconteceu depois que saiu aquele escândalo familiar? A popularidade do Lula aumentou. E quando se fez pesquisas na época para entender, pesquisas qualitativas, muita gente dizia, eu também não sou santo. E eu acho que isso já é uma provocação bem boa. A maioria do povo brasileiro entende, eu não sou santo. Agora a esquerda limpinha se acha santa, se acha no pedestal, se acha superior. Nós não precisamos. Nós não nos sujamos. Irmão, você não acha que o mundo tá uma merda? Esquerdista agora dizer, né? Não, precisamos agir, não sei o quê. Você acha que o mundo tá uma merda? Então a gente vai ter que sujar um monte de cocô, cara. A gente é sujo também. A gente é malicioso também. Sempre fomos. A única diferença é quando a gente nega ou quando assume. Quando a gente diz assim, o Lula nunca mais vai se reeleger, o cara foi preso, brasileiro não sei o quê. Bicho, quem é que não tem um cunhado que já foi preso? Eu tive 2 cunhados presos. Não da Thaís, quanto namorado que eu tive. Eu tive 2 cunhados presos. 2. Um por homicídio, cara. Tá? Sério, assim, ó, escolher o Arthur como objeto do debate só tornou o Arthur um personagem interessante. Querer encurralar ele, e aí vem o problema.
tornou ele um personagem interessante porque ele virou o protagonista daquele debate, porque no fundo é um debate, uma entrevista mal sucedida. É o Álvaro tentando entrevistar o Arthur, encurralando ele com coisas, mas sem a habilidade de qualquer repórter de jornal local que consegue pressionar os candidatos a prefeito, candidatos a governador. Porque daí tá, ele vai lá, ele faz uma entrevista, um debate que na verdade é uma entrevista com o Arthur, começa a encurralar o Arthur, tentar encurralar o Arthur naquelas questões todas, sendo que bem, o Arthur vira o personagem da conversa e ainda por cima, coisas que o Arthur Duval responde judicialmente. Muitas dessas o Arthur Duval responde judicialmente. Ou seja, já tem a defesa pronta, cara. Os advogados já montaram a defesa dele. Sério mesmo que tinha como esse debate dar certo? Tu jogando, tá entendendo? Tu quer bater num cara que a essa altura já tá assessorado por advogado, que ele vai ter defesa pra tudo. É óbvio que ele ia ter defesa pra tudo e ia ter boas defesas, porque com certeza ele deve ter bons advogados. Não é por acaso que o melhor momento do Álvaro no debate foi quando o Álvaro trouxe, eu vi até quem fez essa análise, acho que foi o Jones Manuel, eu concordo. Não foi, e é por isso que o Haddad, é por isso que a Tabata, tô pegando exemplos dessa centro-esquerda, que talvez já até centro-direita, para vocês verem que como esse negócio é, assim, vai para além do esquerda e direita, sacou? O melhor momento do Álvaro foi quando ele, e eu vi gente de direita reconhecendo isso, eu vi gente de direita reconhecendo que nesse momento o Álvaro foi bem, que foi quando ele falou pro Arthur Duval, ele falou assim, cara, quando tu fica fazendo livezinha, showzinho com o celular na câmara, isso é ônus pro contribuinte, isso é despesa dentro da casa legislativa. Essa casa legislativa, a LESP, é cara pra diabo essa merda. E você transformar naquilo ali no seu showzinho particular é desrespeito com o dinheiro de quem paga imposto. Olha só, quando o Álvaro trouxe pro mundo concreto, quando ele conseguiu tirar o Arthur da ênfase desse assunto, ainda que fosse o Arthur tivesse sendo falado das suas práticas, mas levou essa coisa para pensar a coisa, levou a pergunta como uma reflexão principalmente sobre a coisa pública, sobre a funcionalidade da coisa pública, sobre a responsabilidade que agentes públicos têm diante da coisa pública, foi o melhor momento dele. Mas depois, quando começou a entrar nas pautas morais, se fudeu, até porque eu já cansei de falar que pauta moral é onde a extrema-direita surfa. A grande habilidade da extrema-direita é transformar toda a pauta política em discussão moral. Sério, foi péssimo, irmão. Desculpa, foi horrível e eu acho que é preciso fazer uma autocrítica para todo mundo que é de esquerda se esse iluminismo não tá na hora de matar sufocado, sacou? Acabar com essa merda, acabar com esse pedestal moral, com esse senso de superioridade na esquerda, isso é uma bosta, cara. Essa coisa assim muito cheia de essa preocupação, essa neurose que muitas vezes progressista tem de querer se mostrar mais virtuoso do que o outro e querer competir. Ah, cara, que coisa ridícula, que coisa merda. Sempre, e olha, não tô falando isso de agora. Você sabe muito bem disso. Nojo disso, que nojo disso. E outra coisa, tá? Debate é, antes de tudo, a produção de uma arena simbólica, porque as pessoas estão discutindo, né, no gogó, mas a produção de uma arena simbólica, não só a arena material, ou seja, não só o espaço físico que você está, mas de uma arena simbólica, onde você, obviamente, vai levar a luta, onde você ganha. O Álvaro na escolha do tema, né, escolheu o próprio Arthur Duval como objeto do debate, levou isso para pautas morais. Cara, ele levou tudo para a arena do Arthur Duval. Não tinha como. E tudo isso, um cara sem experiência política falando com outro que tem experiência política. É óbvio que ia ser um massacre. Não teria como ser de outra forma. Vamos pegar o Haddad agora, que teve recentemente com o Kim Kataguiri. Por que ele desbancou o Kim Kataguiri? Porque ele puxou. E outra coisa, tá? Político é esperto. Porque o que o Haddad fez ali foi. O Kim Kataguiri deu uma sugestão ali pro Haddad, eu nem lembro mais o que é, não sei o que, mas falou de ICMS e associou com o Haddad. O Haddad, como bom político, e políticos são habilidosos nisso, ele já não começa batendo. Aliás, isso também é outra coisa. O Álvaro já chegou dando 2 chutes no peito. Porra, cara, político sabe que tu destrói o outro com papinho leve, com papinho merda. Então, assim, tipo, aí o Haddad falou assim: não, Kim Kataguiri, eu acho muito importante as suas contribuições, eu acho que eu respeito muito a Casa Legislativa e eu acho que graças a que vocês fazem aqui, vocês conseguem fiscalizar, mas agora, aí já puxa, sabe, já vai reconduzindo. Mas agora com essa nova gestão, a gente finalmente tem transparência nas questões na coisa pública, mas eu só digo uma coisa: ICMS é um imposto estadual, Kim Kataguiri, não é federal. Se você está incomodado com esse imposto estadual, critique o Tarcísio, que é da sua base. Vá lá em São Paulo e aí o Tarcísio vai poder te responder. Inclusive, ele fez isso que você está criticando. Mas não é minha competência, desculpa. Pronto, irmão! Pronto, acabou. Acabou. No tanto, estava depois o Kim Kataguiri chorando ali no Twitter por causa dessa comida de rabo do Haddad. Entenderam, então? O ponto todo aí que eu acho já. Esse é o primeiro tópico. Eu quero discutir 3 tópicos, mas esse é o mais longo, esse é o primeiro aqui. Que é de que não tinha como esse debate dar certo. Dada a biografia do Álvaro, dada a biografia do Arthur, dada essa esquerda iluminista, essa esquerda chão de taco, dado uma certa incompreensão sobre o que é um debate mesmo,
político, dadas as escolhas estratégicas por parte do Álvaro, que são muito equivocadas, tornar o Arthur o centro da conversa, levar isso para um debate moral, repito, para alguém que nesse momento está respondendo judicialmente muito desses casos, portanto já tem até uma defesa armada, para ele é muito fácil, é só ler, sei lá, o que o advogado já escreveu para ele. Não tinha como dar certo, ok? Não tinha. E uma coisa que também tem a ver um pouco com a estratégia que o Álvaro escolheu, é que ele acabou ficando muito pernóstico, né? Dá pra ver que ele ensaiou algumas frases antes, e aí fez umas frases de efeito e tal, e foi virando chacota, foi sendo ridicularizado, porque, enfim, tem, assim, ó, tem uma coisa, assim, que eu acho também aí de pessoa pra pessoa, né? Tem pessoas que, assim, ambas são inteligências, tá? De verdade, não tô desmerecendo ninguém. Mas tem quem tem uma inteligência mais, vamos dizer, que leva um tempo. A pessoa tem sacadas boas, mas ela precisa de tempo. Eu falo aqui de casa, a Thaís mesmo falou isso hoje pra mim. A Thaís falou assim: o meu pensamento não é rápido. A Thaís é inteligentíssima. Mas a Thaís, assim, se eu pressiono ela, falo, Thaís, eu preciso de uma solução pra isso. Eu não tenho ideia agora. Ela precisa de um tempo pra pensar. Tem pessoas que é mais explosiva, né? E tal. Tipo, tem gente que tem mais afiado, na hora mesmo já pensa e tal. Não me parece o perfil do Álvaro. Tanto que ele levou algumas frases preparadas e na hora de encaixar ficava uma coisa meio forçada. Então, enfim, repito, tá? Não tinha como esse negócio dar certo. E não deu. Tem uma outra coisa, mas aí já não é uma análise, tá? É gosto, tá? Eu já tô derivando aqui, ainda nesse tópico, mas eu lembro que quando eu era guria, adolescente, a esquerda, eu não simpatizava muito com o pessoal da esquerda, apesar da minha linhagem brisolista, mas mesmo sendo um brisolista, boa parte da galera da esquerda eu não ia muito com a cara, porque me chamava a atenção como essa galera era séria, era uma galera que não sabia sorrir, era uma galera que não parecia normal, assim, de gente normal, que tem malícia, que fala uma coisa e ri, depois fica séria e chora e depois ri de novo e não sei. Sabe? A performance do Álvaro foi muito isso, né? Sempre com aquela cara amarrada e incomodada, e depois chegou uma hora que ele tava travando, ele não conseguia mais sair do lugar, e aquela mesma ali, daquela hora que perguntou a diferença entre esquerda e direita, eu não sei, eu imagino que ele soubesse daquilo, mas ele travou, não conseguia responder. Então, assim, até mesmo, vamos dizer, como performance é um problema, né? Como performance é um problema. Bom, acho que esse primeiro grande tópico foi, né? Será que eu ignorei alguma coisa? Será que eu deixei algo de fora? Bom, conforme for aqui, vocês forem comentando, eu trago de volta. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.